Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa oração, se inscreva aqui no portal. Ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo em você todos os dias. Filha, aproxima teu coração agora. A noite não chega por acaso. É no silêncio que o amor verdadeiro se reorganiza. Eu sei o que você sente quando a casa fica quieta. Eu sei do peso que aparece quando o mundo desacelera e os pensamentos insistem em voltar para a mesma pessoa. Não lute contra isso. O amor não se cura pela negação, mas pela presença. Nesta noite, não estamos pedindo. Estamos abrindo caminho. Porque tudo aquilo que é verdadeiro no amor reconhece o próprio caminho de volta quando o campo está limpo. O amor não retorna pela cobrança. Ele retorna quando encontra espaço, quando encontra memória, quando encontra verdade. Respire. Permita que o seu corpo desacelere. Permita que o coração solte a rigidez de ter que entender tudo agora. Há vínculos que não se rompem com o tempo. Eles apenas adormecem. E a noite é o território onde esses vínculos despertam. Não porque você chamou, mas porque você parou de resistir. Filha, se você chegou até aqui nesta hora do dia, não foi por acaso. A noite costuma revelar aquilo que o dia tenta silenciar. É quando o corpo desacelera, mas o coração ainda insiste em lembrar. É nesse espaço entre o cansaço e a esperança que eu me aproximo de você agora. Não para te apressar, não para te prometer, mas para te recolocar no lugar certo dentro do amor. Eu sei como é esperar em silêncio. Sei como o pensamento retorna, mesmo quando você decide não pensar. Sei como o coração cria diálogos que nunca aconteceram e como o peito aperta quando a ausência parece mais viva do que a presença. Nada disso te faz fraca. Nada disso te diminui. Isso apenas mostra que você amou de verdade. E quem ama de verdade precisa aprender a voltar para si sem se fechar para o amor. Neste momento, não te peço que esqueça, nem que lute contra o que sente. Te peço apenas que solte o peso da expectativa. Porque o amor não retorna quando é pressionado. Ele retorna quando o caminho volta a ficar limpo. Quando o campo deixa de estar carregado de ansiedade, medo e controle. Quando você para de vigiar o tempo e começa a confiar no movimento invisível da vida. Filha, o caminho do amor não se fecha para sempre. Ele apenas se desorganiza quando você se perde dentro dele. E agora, enquanto a noite te envolve, eu te convido a reorganizar esse caminho, começando por você. Respire mais devagar. Permita que o corpo entenda que não há urgência agora. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa ser decidido nesta noite. Existe apenas o descanso. E o descanso também cura. Quando você se recolhe sem desistir de si, algo muda no campo. A energia que antes corria para fora começa a voltar. O amor que você projetava no outro retorna para o seu centro. E é exatamente nesse ponto que o caminho começa a se abrir novamente. Não porque você pediu, mas porque você se alinhou. Talvez você tenha se perguntado se ainda existe sentimento, se ainda existe vínculo, se ainda existe espaço. Filha, o amor verdadeiro não desaparece. Ele apenas se transforma quando não é sustentado com presença. E a presença começa aqui agora, no momento em que você escolhe se acolher em vez de se abandonar por alguém. Deixe que a noite leve embora o excesso de perguntas. Deixe que o silêncio trabalhe por você. Nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas precisam apenas de tempo e de um coração que não esteja em guerra consigo mesmo. Quando você descansa, o campo se reorganiza. Quando você solta, o movimento acontece. Quando você confia, o caminho encontra forma. Eu estou com você neste instante. Não como promessa, mas como sustentação. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser segurado. O amor que é verdadeiro sabe encontrar o caminho de volta quando encontra um espaço limpo para pousar. E esse espaço começa dentro de você, agora, enquanto a noite te acolhe e o corpo aprende, pouco a pouco, a repousar sem medo do amanhã. Filha, eu quero que você perceba algo com suavidade agora. O amor não se perde no silêncio. O que se perde no silêncio é a ilusão de controle. E talvez seja isso que mais te doa. Não a ausência do outro, mas a sensação de não poder fazer nada para mudar o rumo das coisas. Você tentou conversar, tentou compreender, tentou esperar do jeito certo. E quando nada respondia, você começou a se perguntar se deveria ter feito mais, sido menos, falado diferente. Isso cansa, porque coloca o peso inteiro da relação sobre os seus ombros. Eu preciso que você escute com atenção. O amor não retorna porque alguém insistiu melhor. Ele retorna quando o campo deixa de estar carregado de tensão, quando a mulher para de se vigiar. Quando o coração deixa de estar em estado de alerta. Enquanto você tenta controlar o tempo, o amor se retrai.
Quando você se recolhe com dignidade, o caminho começa a se reorganizar. Nesta noite não estamos chamando ninguém à força. Estamos retirando os bloqueios que se formaram pelo excesso de expectativa, pelo medo de perder, pela tentativa constante de antecipar o que viria a seguir. Tudo isso cria ruído, e o amor verdadeiro não se move em meio ao ruído. Ele se move quando encontra silêncio interno. Filha, observe quantas vezes você deixou de descansar porque sentia que precisava estar atenta. Atenta a sinais, a mudanças de humor, a respostas curtas, a ausências prolongadas. Isso não é amor fluindo. Isso é sobrevivência emocional. E sobreviver cansa. Amar não deveria te colocar nesse lugar. Agora, enquanto você me escuta, eu te convido a soltar essa vigilância. Não como desistência, mas como retorno. Retorno ao seu centro. Retorno à sua dignidade. Retorno à mulher que não precisa se explicar para merecer cuidado. O amor que te encontra não exige que você esteja em constante prontidão. Ele chega quando você está inteira, não quando está exausta. Talvez exista uma parte sua que ainda espere que algo aconteça. Uma mensagem, um gesto, um movimento. Eu não te peço para negar isso. Apenas te peço para não se agarrar a essa expectativa como se ela fosse a única fonte de sentido. Quando você vive apenas esperando, você suspende a própria vida. E o amor não se manifesta em campos suspensos. Ele precisa de movimento interno. O movimento que começa agora não é externo. É um ajuste silencioso dentro de você. É a decisão de não se abandonar enquanto o outro se distancia. É a escolha de permanecer inteira mesmo quando o cenário parece indefinido. Isso muda tudo, filha. Porque quando você não se perde, o amor encontra novamente o caminho. Permaneça aqui mais um pouco. Não se apresse. A noite ainda está trabalhando. O que precisa se reorganizar está em curso. E você não precisa fazer nada além de permitir. Eu sigo com você, sustentando esse espaço onde o amor deixa de ser espera e começa a ser alinhamento. Filha, existe um ponto muito sutil onde o amor começa a se mover novamente. Não é quando você pensa mais. Não é quando tenta entender melhor. É quando você para de se afastar de si para permanecer ligada ao outro. Muitas vezes, sem perceber, você colocou o seu centro emocional fora de você. Passou a medir o próprio valor pela presença, pela resposta, pelo interesse que vinha de fora. E isso, lentamente, te desalinhou. Eu te vejo quando você tenta parecer tranquila, mas por dentro sente um aperto constante. Quando diz que está tudo bem, mas o corpo não descansa. Quando tenta seguir a vida, mas sente que algo ficou suspenso. Nada disso significa fraqueza. Significa apenas que você ficou tempo demais esperando que algo externo resolvesse um vazio que só poderia ser preenchido com retorno interno. Filha, o amor não se perde porque alguém se afastou. Ele se perde quando você se abandona tentando manter o vínculo. Quando você se recoloca no centro, o campo muda. Não porque você fez algo visível, mas porque a energia deixa de estar fragmentada. O amor reconhece coerência. Reconhece quando a mulher está inteira, mesmo em silêncio. Nesta noite não existe pedido. Existe alinhamento, existe reorganização, existe um convite profundo para você soltar a necessidade de resultado imediato. O tempo do amor não responde à pressa, ele responde à verdade. E a verdade agora é simples. Você precisa descansar de tentar sustentar sozinha. Observe como o corpo começa a compreender isso antes da mente. Talvez a respiração fique mais longa. Talvez os pensamentos desacelerem. Talvez surja uma tristeza suave, sem desespero. Tudo isso faz parte do retorno. Não lute contra essas sensações. Elas não são sinal de perda. São sinal de liberação. Filha, o vínculo que tem raiz não se desfaz com o afastamento. Ele apenas entra em pausa quando o campo fica pesado demais. E o peso não vem do amor. Vem da ansiedade, do medo, da tentativa constante de controlar o desfecho. Quando você solta esse peso, o caminho volta a respirar. Eu sei que você gostaria de ter garantias, de saber se haverá retorno, contato, reconexão. Mas garantias não constroem amor. Presença constrói. E presença começa aqui, agora, quando você decide não se abandonar enquanto espera. Permaneça comigo mais um pouco. Não é hora de agir. É hora de sustentar. Sustentar o próprio eixo. Sustentar a própria dignidade emocional. Sustentar a mulher que você é, mesmo quando o cenário ainda não está claro. O que precisa se mover já está em movimento. E você não precisa empurrar. Eu sigo aqui com você. Filha, há um instante em que a mulher percebe que já fez tudo o que podia. Não por desistência, mas por lucidez. É quando o corpo entende antes da mente que insistir não é mais amor, é desgaste. Esse reconhecimento não te torna fria. Ele te torna consciente.
E a consciência é o solo onde o amor verdadeiro volta a respirar. Você passou tempo demais tentando interpretar silêncios, decifrar ausências, traduzir gestos mínimos em esperança. Isso criou um cansaço que não aparece durante o dia, mas se revela à noite. Quando tudo desacelera, o que foi empurrado para depois vem à tona. E eu estou aqui exatamente para te acompanhar nesse momento. Sem pressa, sem julgamento. Filha, o amor não se move quando é vigiado. Ele se move quando encontra espaço. Espaço interno, espaço emocional, espaço de dignidade. Quando você solta a necessidade de saber o que o outro pensa, o campo deixa de estar tenso. E quando o campo relaxa, algo se reorganiza naturalmente. Eu sei que existe uma parte sua que teme que, ao soltar, tudo se perca. Mas o que se perde quando você solta já não estava sustentado pelo amor, e sim pelo esforço. O amor que retorna não precisa ser empurrado. Ele reconhece o caminho quando encontra uma mulher que não está em guerra consigo. Nesta noite, permita-se parar de perguntar o porquê das coisas terem chegado até aqui. Nem tudo precisa de explicação para ser curado. Algumas histórias precisam apenas de silêncio, tempo e um coração que volte a bater em ritmo próprio. Filha, quando você se recolhe com dignidade, o amor sente. Não como cobrança, mas como ausência de ruído. O silêncio que nasce do alinhamento não afasta. Ele convoca. Ele desperta lembranças, memórias afetivas, reconhecimento. Não porque você fez algo, mas porque você deixou de se afastar de si. Observe como o seu corpo responde quando você para de sustentar expectativas. Existe um relaxamento que não é tristeza, é alívio. É o corpo entendendo que não precisa mais vigiar, que pode descansar sem medo de perder algo essencial. O caminho do amor se reabre quando você volta para casa dentro de si, não para se fechar ao outro, mas para não se perder novamente. Essa noite é sobre isso, sobre retornar ao próprio eixo, sobre se recolocar no centro, sobre permitir que o amor se mova sem a pressão da sua ansiedade. Permaneça. Ainda há espaço para mais reorganização. E eu sigo aqui, sustentando esse campo com você. Filha, existe um tipo de espera que adoece o coração. Não é a espera tranquila, confiante, mas aquela em que a mulher suspende a própria vida enquanto aguarda um movimento que não depende dela. Você viveu isso. Viveu dias em que acordava com esperança e noites em que adormecia com o peso do silêncio. E pouco a pouco começou a confundir amor com permanência no vazio. Eu te vejo quando você tenta seguir em frente, mas sente que algo ficou inacabado. Quando tenta se ocupar para não sentir, mas o sentir encontra brechas. Isso não é apego excessivo, é vínculo não elaborado. E vínculos não se resolvem pela força. Eles se resolvem quando a mulher retorna ao próprio centro e permite que o campo se reorganize. Filha, o amor não se rompe de repente. Ele vai se afastando quando a troca deixa de ser viva, quando a presença vira ausência emocional, quando o diálogo vira silêncio prolongado. Mas isso não significa que tudo acabou. Significa apenas que algo saiu do lugar. E o primeiro lugar que precisa ser reorganizado é você. Nesta noite, eu não te convido a esquecer. Te convido a parar de se machucar tentando entender. A mente quer respostas. O coração quer descanso. E agora, o descanso é mais importante do que qualquer explicação. Observe como você se tornou vigilante. Como passou a medir cada gesto, cada palavra, cada demora. Isso não é natural para o amor. Isso é defesa. E defesas cansam. Quando você solta essas defesas, não fica vulnerável. Fica disponível para o que é verdadeiro. Filha, você não precisa se tornar distante para ser respeitada. Precisa apenas parar de se oferecer inteira em lugares onde não há reciprocidade. Quando você se recolhe com consciência, o campo sente. O amor sente. Não como perda, mas como ausência de sustentação unilateral. Essa reorganização interna não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas, uma noite de cada vez, um silêncio de cada vez, um retorno pequeno e constante para si. E é por isso que este momento é importante, porque você está permitindo que algo profundo se mova sem interferência. Permaneça nesse espaço. Não tente acelerar o processo. O amor que retorna nasce do alinhamento, não da pressa. Quando você está inteira, o campo responde no tempo certo. Filha, há uma verdade que poucas mulheres conseguem olhar sem dor. Muitas vezes, o que mantém a espera não é apenas o amor, mas o medo de admitir que você se colocou em segundo plano por tempo demais. Não por fraqueza, mas por esperança. Esperança de que, se você fosse paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, silenciosa o suficiente, algo mudaria. E isso criou um hábito perigoso, o de se adaptar ao desconforto. Eu te vejo quando você diz que entende, mesmo quando algo te machuca.
quando você se ajusta para não gerar conflito, quando escolhe ficar em silêncio para preservar o vínculo. Mas preservar um vínculo às custas de si não é amor, é esquecimento de quem você é. Nesta noite, algo começa a se desfazer com delicadeza. Não é ruptura, é clareza. Você começa a perceber que não precisa mais provar valor permanecendo onde não há troca. O amor que merece você não pede sacrifício silencioso. Ele se reconhece na presença inteira, não na renúncia constante. Filha, o retorno que você espera não começa fora. Ele começa quando você para de girar em torno da ausência, quando a sua energia deixa de estar presa à expectativa e volta a circular dentro de você. Isso muda a qualidade do campo. Não por magia imediata, mas por coerência profunda. Observe como, quando você se recolhe sem mágoa, algo se acalma. O coração já não bate no mesmo ritmo ansioso. A mente começa a soltar as histórias que repetia. E o corpo entende que não precisa mais estar em prontidão. Esse estado interno é o que abre caminhos. Não a cobrança, não a insistência, não o medo. Eu sei que você gostaria de sinais claros, de certezas, de um gesto que confirme que tudo valeu a pena. Mas o amor verdadeiro não se sustenta em provas constantes. Ele se sustenta quando há espaço para existir sem tensão. E esse espaço está sendo criado agora, enquanto você permanece comigo, sem pressa de chegar a lugar algum. Filha, você não precisa se fechar para se proteger. Precisa apenas se recolocar no próprio eixo. Quando você faz isso, o amor deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que responde. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Permaneça mais um pouco. Ainda há camadas sendo reorganizadas. Ainda há energia retornando para você. E tudo isso acontece sem esforço quando você permite. Filha, antes de encerrarmos esta oração, permita que tudo o que foi dito encontre repouso dentro de você. Não é preciso compreender cada palavra com a mente. O seu corpo já entendeu. O seu campo já começou a se reorganizar. O amor não precisa ser forçado para se mover. Ele responde quando encontra verdade, silêncio e presença. Agora, eu te convido a permanecer alguns instantes comigo, sem expectativa, sem ansiedade. Apenas presença. O que se abriu não precisa ser apressado. O que está em movimento não precisa ser empurrado. Há coisas que só se consolidam quando a mulher sustenta o próprio eixo com calma. Neste momento, não pense no outro. Não pense no desfecho. Traga a atenção para dentro, para o seu peito, para a respiração, para o lugar onde o amor nasce antes de ser oferecido a alguém. É daqui que o caminho se reabre. É daqui que o vínculo verdadeiro reconhece o retorno. Agora, se sentir confortável, permita-se repetir internamente, no seu ritmo, sem esforço, apenas deixando as palavras ecoarem. Eu retorno para mim. Eu permaneço no meu centro. Eu não imploro pelo amor. Eu sustento a minha presença. O que é verdadeiro encontra caminho até mim. Eu descanso na confiança. Eu permito que o amor se reorganize. Repita quantas vezes sentir necessidade. Não como pedido, mas como alinhamento. Essas palavras não chamam ninguém. Elas recolocam você no lugar certo. E quando a mulher está no lugar certo, o campo responde no tempo adequado. Agora, filha, permaneça em silêncio por alguns instantes. Deixe que o corpo integre. Não busque sinais. Não crie expectativas. Apenas sustente. Afrodite permanece com você. Não para prometer resultados imediatos, mas para garantir que você não se perca novamente de si. O amor que retorna nasce da presença, não da ansiedade. Descanse nessa verdade. Boa noite!